Jesus, amém? Então, irmãos, vou fazer uma rápida revisão, um ponto bem básico aí, eu vou lendo, depois o Raul coloca lá, em nome de Jesus, tá? Sobre o temor do Senhor. O que não é temor do Senhor? Medo. Isso não é temor do Senhor, isso é medo mesmo, é terror, medo. Medo é medo, temor do Senhor é outra coisa, é terror, pânico, mas não é temor do Senhor. Então, simples assim, né? Não é ficar assustado com Deus. Daí é um ponto importante com relação a Adão e Eva, né? Eles não tiveram temor do Senhor quando pecaram, e tiveram medo do Senhor quando o Senhor veio, e depois do pecado eles fugiram. É bem fácil de entender. O temor do Senhor não nos deixa pecar. Então, o temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as suas coisas que Ele declara santo. É um respeito às coisas santas, amém? E todas as coisas inerentes ao reino de Deus, tudo que é do Senhor, tá? É atribuir ao Deus Altíssimo a infinita e mais elevado lugar de honra na sua vida. Lembra? Primeira definição ali seria reverência. Reverência é a palavra-chave. Segunda, lugar de honra. Então Deus, Ele precisa ter de nós o lugar de honra. O que é isso? Prioridade na nossa vida, em tudo, tá bom? Isso é importante. E eu ressalto aqui, irmãos, que nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. O temor do Senhor, o respeito para as coisas de Deus, a leitura da palavra, sabe? Oração. As crianças vão ver de você. E vão ver se você não é duas caras, sabe? Aquele que fala e tal, e na hora mesmo do vamos ver nada. Então, as crianças estão vendo se você é o que você fala. Engraçado, né? Eu aqui estou dirigindo, né, o grupo, prego e tal, mas está minha esposa, meus 2 filhos, a minha nora, todo mundo. Imaginou se eu tivesse duas caras? Vai pregar para quem? Vai fazer o quê? Fazer outra coisa, vai capinar, vai fazer um negócio. Pregar nunca. Então, irmãos, para que o Senhor nos use, nós temos que ser fiel ao Senhor na nossa casa e ensinar para os nossos filhos. Não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, não é. Isso é muito importante. Colocar o Senhor no lugar de honra, porque aí Ele vai te honrar. Amém? Tudo bem. É tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua presença e da maravilha da sua palavra. Reverenciar a palavra de Deus. É maravilhoso, irmãos, o acesso que nós temos. Sabe, irmãos, muitos morreram por isso. Muitos poderiam até morrer para ler um pouco da palavra. Nós temos acesso a isso e muitas das vezes nós passamos dias, passamos não sei quanto tempo sem ler a palavra de Deus, sem ter acesso, ler, meditar, ruminar a palavra com amor. Não é para demonstrar para o outro que sabe. Esquece essa bobeira. É você e Deus. Senhor, amém. Se acerta. É uma maravilha. Amém? O respeito por isso, reverência. É adorar somente a Deus com louvor apaixonado e ações de graça contínua. Até falei, aquilo que está entre você e Deus, tira. Porque nós temos que adorar somente a Deus, somente a Deus. Hoje os homens são amantes de si mesmos, dos seus prazeres, das suas coisas. É meu prazer, depois minha mulher,
minha família e o resto é que se exploda. É isso aí, irmão. Não, safro eu, minha família e o restante. Cada um por si, Deus por todos, irmão. É desse jeito. Cada um cuida do seu. Não é assim? Não, irmãos. Nós temos que, sim, buscarmos a Deus e colocar a Deus acima de qualquer coisa. Quando o homem, ele tira o foco do Senhor e passa... Não digo que você não tenha que cuidar da sua família, do seu emprego, é a prioridade. Levanta o seu foco e olha a eternidade. Olha a eternidade. Quando você olhar para Deus, você e Deus, você vai amar mais a sua família, vai fazer tudo isso, mas não como prioridade. Amém? Isso é importante. Isso é o temor de Deus, é honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta, fazer do interesse dEle o nosso interesse. Você viu aí? Quando você está colocando alguma coisa como prioridade na sua vida, pergunta: vem cá, isso tem a ver com Deus? O Senhor está se agradando disso? Se for legal, se for bênção para você, para a sua família, para o reino dele, amém. Se não, fica esperto. Se algo que você está fazendo é para te engrandecer, é para que você se sinta o cara, aí você vai ser aceito mais no meio que você está, ou na igreja, ou na família, a motivação está errada. Deus, Ele olha as nossas motivações, não é o que você faz. Muitos pensam, olha, fez isso, fez aquilo, glória a Deus por isso. Não. De repente vai ser glória ao diabo. Mas ele fez uma boa ação, fez, mas qual a motivação? Mas se projetar, ser aplaudido. Glória a Deus não é glória ao diabo. Mas ele fez uma boa coisa com segundas intenções. Entende? Deus não vai olhar o que você faz, embora é importante sim. Vou falar assim, o mais correto, não vai olhar somente o que você faz, e sim a sua motivação. Amém? Vamos corrigir. Deus vai olhar tudo, o seu interior. Muitos deles querem até trabalhar para o Senhor, eu quero trabalhar, eu quero fazer e tal, mas qual é a motivação? Qual é? Amém. Amém. Falamos isso, né? E falamos também para a gente analisar e ver a fonte, a origem de cada coisa. Muitas das vezes a pessoa se envolve, está numa situação ou coisa aí e não sabe se é de Deus ou não. Não, se é de Deus, é só ver a fonte, é só ver a origem de tudo. Aí eu citei uma música muitas das vezes do mundo e tal. Veja quem fez a música. Não é verdade? É do Senhor? Não, então não pode alguém que não é do Senhor trazer algo bom para você que vai encher o seu espírito. Entende? Veja a origem. Se você está no negócio, vai fazer um negócio, e esse negócio já tem coisa obscura, já está errado. Ah, mas vai me dar bastante dinheiro, vai abrir portas para mim. Você vai entrar numa porta e querer ficar numa porta aberta por Satanás? Ah, mas por que você sabe disso? Porque foi feito na mentira. Foi feito na mentira. Não pode uma mentira gerar uma coisa boa para você. Uma vez, não programei isso, mas vou falar. Uma vez, muitos anos atrás, estava numa cidade antes de vir aqui para Taubaté. E nós éramos muito procurados por pessoas, né? A fama nossa saiu da cidade, né? E tinha gente que a gente não sabia. Eu quero me aconselhar com vocês e tal. Ouvi dizer de fulano de tal. Pode falar. E era na lata, irmão.
Só falava, o Espírito Santo revelava, era isso. E ia. Desse jeito. Dá para perceber como eu sou, né? Eu era ainda mais assim. Eu era mais intenso. Chegou uma vez uma senhora. E ela foi contando, estou com um problema disso, daquilo outro, tal. Eu acho que a Alma também estava do lado. Porque eu nunca atendo a mulher sozinha. E tal, a senhora falou e tal. Eu não lembro a história toda, mas eu lembro que o que ela ganhou foi fruto de um suborno. Ela teve um bem, uma situação, um emprego X, mas foi fruto de algo que não era lícito. E a partir daí tudo deu errado. Ela ganhou uma bênção do inimigo, né? Um presentinho, né? Um cavalinho de Troia. E a partir daí começou a ter várias consequências ruins na vida dela. Eu cheguei e falei, olha, o erro está aqui. É isso. Mas é agora. Eu lembro que depois eu tenho, não sei exatamente, mas eu identifiquei logo no início a origem. Justamente isso, irmãos, veja sempre a origem das coisas. Faça tudo de forma transparente, correta e legal, que aí você vai ter a bênção. Mas eu estou tendo a bênção disso daí. Largue tudo em nome de Jesus. Faça a coisa correta. Mas eu vou perder muito. Perca por Jesus. Perca por Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Que Ele vai te abençoar. É uma disposição interna, interior, que produz medo, pavor e até terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. Esta atitude torna impossível ao indivíduo de pecar casualmente, completamente ou persistentemente. Nem o menor pecado é visto de uma forma casual. Irmãos, isso aqui define tudo. O Espírito Santo trabalha. Eu costumo dizer que é o início de tudo, é lógico, a palavra de Deus diz isso. Mas eu falo para você, sem medo de errar, irmãos, que depois da salvação, depois do Evangelho ali, Jesus Cristo como seu Salvador e tal, a coisa mais importante é você desenvolver na sua vida o temor do Senhor. Porque é isto que vai fazer você não pecar. Não é o amor de Deus, não é o amor de Deus, não é o perdão de Deus, não é nem a graça de Deus que vai fazer você não pecar, é o temor do Senhor. Você pode até ter um pensamento diferente do meu, mas na minha estrada eu digo para você que é isso, é o temor do Senhor. E quando nós trabalhamos isso no nosso interior e vemos a consequência de tudo, o Senhor nosso Deus, a presença de Deus, que Deus está presente. Irmãos, porque o temor do Senhor, você percebe que Deus está te vendo. Você entende que Deus está do seu lado. Vou dar um exemplo. Se Jesus Cristo tivesse em carne do seu lado, andando com você ia fazer as mesmas coisas? Ia xingar palavrão? O cara deu uma cortada. Mas você não é crente? Sou crente, mas não sou bobo, meu irmão. Entendeu? É olho por olho, dente por dente. Não é isso aí? Bateu, levou. Jesus está do lado. Se ele estivesse do lado, você ia mentir? E tal coisa. A pessoa vai se safar e mente. Não tem nada não. Imagine Jesus do seu lado. Por que o temor de Deus faz? Você imagina Ele sempre do seu lado, que Ele está vendo. Ele não precisa estar fisicamente do seu lado para você andar corretamente.
Por exemplo, uma traição, o cara vai, aí Jesus do lado, a pessoa vai sair com outra mulher, Jesus, a carne é fraca, né? Sou homem. Não tem como. Não tem como. Da mesma forma, se você entender que Deus está te vendo, você faz aquilo que Ele deseja, porque você o teme. Isso gera o amor. Amém? E é isto que eu quero falar, né? O temor do Senhor na nova aliança. Nós temos vou dar um enfoque do temor do Senhor na nova aliança. Amém? Na nova aliança em Cristo Jesus. João 14. Não, eu vou ler primeiro Romanos 8, 14 e 15. Amém? Pensei até que eu tinha lido, não li. Romanos 8, 14 e 15. Pegar o óculos aqui que eu leio melhor. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Você identifica que esse espírito está em letra minúscula, ou seja, é o espírito da pessoa, né? 16. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Vamos ler o 17 também. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E na verdade todo mundo quer ser glorificado, quer a glória de Deus, mas ninguém quer padecer, fazer a sua parte. Amém? Mas é interessante aqui o Espírito, né? Quando o Espírito está maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Quando é minúsculo, é o Espírito da pessoa. Ao aceitar Jesus como nosso Salvador, nós recebemos um novo Espírito. Amém? Aí nos tornamos filhos de Deus. Esse Espírito testifica. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmão João, eu gostaria de colocar essa sequência aí tremenda, tá? Temor, amor e guardar os mandamentos. João 14, 15. Fica atento, não perca a atenção. Minha promessa é não demorar mais do que o tempo necessário. Amém? Então, 14:15 diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tudo bem. Amor gera obediência, guardar os mandamentos. Leia também o 21 e o 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Até aí tudo bem, é uma sequência, né? Ama o Senhor, obedece, e o Senhor gosta muito e faz morada. Não dorme não, irmão, fica atento, hein? Sei que está cedo aí, mas também não está tarde. Amém. Abra aí 15:14. Olha só que interessante. 14:15, João 14:15, e tem João 15:14. Olha só. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Olha aí, hein? Vos mando. Interessante, hein? Antes ele falou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
Agora, se vocês são meu amigo, faz o que eu te mando. O que isso quer dizer? Vamos ler o 15:10 também. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Irmãos, guarde isso. Olha só, o temor do Senhor gera amor. Nós o amamos. E quando amamos, nós guardamos os seus mandamentos. O amigo, ele faz o que manda. É o 15:14. Fazer o que manda, Deus manda. Faz isso, faz aquilo. Na pressão, entendeu? Tá junto, faz o que manda. Agora, aquele que ama, ele guarda. O que é isso, guardar? Faz sem mandar, sem fiscalização. Quando surge uma necessidade, faz a opção pelo Senhor. Esse é um nível. O primeiro nível é fazer o que manda, um amigo. O outro é fazer por amor. Não precisa de pressão. Não precisa de alguém no calcanhar. Um líder, pastor, aqueles pastor ranzinhos, o líder. Por que eu não fico muito no pé do pessoal? Porque eu detesto ficar no meu pé. Me controla. Não gosto. Não gosto disso. Por quê, irmãos? O nível maior é você se controlar. Você larga a mamadeira. A pessoa está com 20, 30 anos de mamadeira, 40 anos. Larga. Você e Deus. E nós ensinamos isso para que você cresça e seja bênção. É o nível. Se a pessoa está lá e alguém só fala isso, faz isso, a pessoa faz tudo que manda. Acabou. Tudo bem, é de confiança, é amigo, é leal, mas é diferente de guardar. Guardar é no momento oportuno fazer aquilo que o Senhor quer, o que Ele determinou por amor. Amém? E num outro nível você vê o Filho, né? O Filho ainda muito mais do que isso, porque o Espírito Santo coloca a palavra do Senhor no nosso coração, guardado. Aí você faz. E você fala, eu não quero nunca desagradar o meu Pai. Não quero nunca. Mesmo que eu tenha um benefício, eu não quero, né? Isso aí já é fruto do temor do Senhor, em nome de Jesus, amém? Irmãos, a ênfase recai sobre Deus como alguém amoroso e pronto a nos perdoar. Aquele que por meio de Jesus Cristo dá aos homens o Espírito de Deus, o Espírito de filiação, como eu li. Então, no Novo Testamento, na Nova Aliança, acontece isso. Amém? É um Deus amoroso, um Deus perdoador, que através do sangue de Jesus nós temos acesso a Deus. Amém? O Espírito de filiação nos capacita a enfrentarmos a vida. Não vou ler, mas como está em 2 Timóteo 1, 6 e 7. Nos capacita a enfrentar a vida, as dificuldades, as necessidades. É alguém destemido. Destemido. O Espírito de Deus. Muitos pensam que o crente não. O crente, ele é destemido. Amém? Mas nunca vai contra as autoridades estabelecidas, não. Segue a norma da sociedade, tudo. Mas quando isso quer contra e quer quebrar a norma de Deus, aí nós faremos sempre a opção para o Senhor. Nos capacita a enfrentar a morte, como está em Hebreus 2,15.
com coragem e sem temor. Nos capacita isso. Permanece o temor reverente por parte do crente no Novo Testamento. Nós podemos ver que mesmo ali no Novo Testamento, na igreja primitiva, tinha o temor de Deus. Quando se manifestava o poder de Deus, gerava um temor. Amém? O caráter de Deus não sofreu alteração. E há um dia de julgamento a enfrentar, como está em 2 Coríntios 5,10, chamado Tribunal de Cristo. Logo após o arrebatamento, irmãos, cada um vai receber conforme as suas obras que fez aqui para o Senhor. E aí eu volto a dizer, então tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer muita coisa. Começa com seu coração. Acerta o seu coração. Alinha a sua vida com Deus. Depois faz. Por quê? Se você fizer e não tiver alinhado a sua motivação, não adianta nada. Vai trabalhar com burro de carga, vai fazer um montão de coisa. Não tem que ver nada. Então, começa a se alinhar com Deus. Se alinha com Deus. No íntimo. Aí, depois o Senhor usa. Tá bom? Isso é muito importante. Irmão, sobre o Antigo Testamento, nós temos em Número 16, não precisa abrir, tem lá a rebelião de Coré, no Antigo Testamento. E foi feio, depois você lê, eles se rebelaram contra Moisés. E o Senhor, na verdade, o Senhor queria dizimar o povo todo. Aí Moisés intercedeu, o Senhor, vai morrer todo mundo por um homem e tal. Mas Coré, ele se levantou com outros líderes, 250 líderes contra Moisés, falando, não, Deus está no meio do povo, que era o tabernáculo, né? E você está nos mandando essa terra, questionando tudo. E que engano, né? Mas o Senhor fez algo sobrenatural ali, e eles abriu a terra, e eles foram consumidos. E eu lembro, é triste que você vê, irmãos, a esposa deles, de Coré e de alguns outros, os filhos e todos os seus bens foram tudo sugados pela terra. Eles desceram vivos. Moisés, quando Moisés acabou de falar, aconteceu. Moisés falou assim, olha, se eu sou de Deus, né, fui ungido pelo Senhor, ou você, se você morrer, em palavras bem rápidas, se você morrer assim como um comum, aí não vale. Agora, se acontecer algo inaudito, abrir a terra e levar vocês ainda vivo, aí sim, quando ele acabou, o negócio aconteceu. Moisés não era fácil não, mas isso gerou um temor do Senhor, e a presença de Deus se manifestou ali no povo, gerou um temor, não foi medo não, foi temor, a presença de Deus, de obedecer ao Senhor, acima de qualquer coisa. Também, irmãos, Nadab e Abiú, está em Levítico 10, depois vocês podem ler, Nadab e Abiú, eles colocaram fogo estranho, eles eram levitas, trabalhavam no templo, mas só o sacerdote era para fazer isso. Por isso que o Senhor fala na palavra para os sacerdotes, quem está ali no templo, não usar vinho, que eles possivelmente devem ter consumido vinho, e aí se enganaram, pegaram o fogo estranho que não era do altar, para acender lá as lamparinas, para usar no templo. Eles morreram. Eles eram filhos de Arão. Morreram, foram fulminados. Você imaginou, irmão? A pessoa está trabalhando ali e de repente, que é isso? Não, teve um errinho aqui. Não colocou um fogo que não estava. Não teve nem chance. Teve não. Rodou. Mas o que o Senhor quer nos falar disso? Que as coisas do Senhor
precisam ter prioridade na nossa vida. Cuidado, zelo. Não é brincadeira. Não é vir aqui dar uma palavra e vou vir, né? Irmão, não temos ninguém no louvor. Nosso louvor a gente separa e tal. Mas se tivesse, a pessoa vir aqui tocar com a vida toda podre, imunda, irmão, nunca isso vai acontecer. Nunca isso vai acontecer. Amém? Nunca. Espero que todos os que vêm aqui ministrar tenham medo, temor ao Senhor, né? Medo, né? Temor ao Senhor, para sempre com uma vida clara e transparente falar com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Mas também foi uma manifestação e lhe gerou temor ao Senhor. Uzá, isso está em 2 Samuel 6, quando Davi, né, pediu lá para levar a arca, trazendo a arca num carro de boi. Aí, irmãos, a arca ia cair, ele foi apoiar. Quando ele foi apoiar, morreu. Por quê? Porque não era para tocar na arca. Na verdade, a arca não era nem para ser levada em carro de boi. Depois eles acertaram. E no Novo Testamento, teve alguma manifestação assim? Da santidade, do sagrado? Teve. Ananias e Safira, está em Atos 5. Depois vocês vão ler, só vou dar uma pincelada. Eles foram na verdade, José e Barnabé, natural de Chipre, o levita. Na verdade, o nome dele era José. Ele tinha o codinome de Barnabé, pelos apóstolos. Ele deu tudo, vendeu sua propriedade, entregou tudo lá nos pés dos apóstolos. Está em Atos um pouco, finalzinho de Atos 4. E aí foi aquela coisa, né? Puxa vida, né? Deu uma fortuna aqui. Ananias e Safira também venderam. Só que eles combinaram, o casalzinho, de olha, nós não vamos dar tudo, vamos segurar uma parte. E ali deram uma parte. Primeiro foi o Ananias. Irmão, qual o erro? Vou falar até antes o erro O erro deles era querer a glória de uma coisa que não fizeram. Mostrar uma coisa que não era. Entende? Esse foi o erro deles. Então eles foram lá, apresentaram como se fosse de toda a propriedade e não foi. Pedro falou: por que você está enganando o Espírito Santo? Por quê? Você está brincando com o que é sagrado. Você não está enganando a mim, é o Espírito. O Espírito Santo revelou para Pedro. E aí ele já morreu ali na hora. Mandou lá o pessoal juntar e já fazer o enterro dele. 3 horas depois, chega a mulher dele, Safira, né? Chegou, foi questionada também e também morreu. Irmão, não é fácil não ver isso aí, né? A pessoa vai dar oferta e ainda morre? Por quê? Deus vê o coração. Tudo que nós formos fazer para o Senhor não é para combinar coisinha errada, não. É você e Deus, que Ele está olhando e está vendo. Está vendo? Tenha transparência. Sabe o segredo de não errar, não? Abre o coração. De repente você vai falar com a sua esposa: meu bem, olha só, que Ananias falando. De repente a mulher, vou jogar a culpa na mulher. Mulher, meu bem, você vai dar isso tudo? Não dá não, segura uma parte. De repente a gente passa alguma dificuldade lá para frente. Os apóstolos estão cheios de dinheiro ali no pé dele. Mais 1.000 menos 1.000 não vai fazer falta. Segura aí um pouco e Deus te abençoe. Eu acho que você está certo, meu bem. Você entendeu o que eu estou falando? É tipo assim. O que ele era para falar? Não. Deus tocou no coração para dar tudo, então vamos dar tudo. É desse jeito.
Ou então chegava lá para Pedro: Pedro, nós podemos dar tanto, só a metade? É claro. Percebeu? E não achar que está dando tudo e não deu, e tudo bem. Aí está fazendo Deus de bobo, porque Deus está vendo. Percebeu aí o temor de Deus? Qual é o temor de Deus? Você saber que Deus está te vendo sempre. Não querer fazer Deus de bobo. Deus não gosta disso. Então isso aconteceu lá no Novo Testamento. E aí, irmãos, quando você lê no texto lá, que gerou um temor em todo mundo. Falou: peraí, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. É isso que nós temos que ter. Amém. O Senhor deseja que façamos diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, entre o puro e o impuro. Isso está em Levíticos 10:10, Ezequiel 44:23. Não vou ler. Então nós temos que fazer diferença dessas coisas, entre o santo e o profano, entre aquele que é santo, é do Senhor, e aquilo que não é. Nós temos que fazer isso aí. Aquilo que é imundo e que é limpo. Irmãos, você sabe o que é de Deus e o que não é. Eu já falei, se tiver dúvida, procura um outro irmão, procura o líder do grupo, nos procura, que tranquilamente, você gostando ou não, você não vai acreditar, mesmo que você tenha até que morrer, eu vou falar com você. Eu vou falar, porque é melhor que você parta com a convicção, sabendo aquilo que é de Deus, do que ficar em vida enganando a Deus. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu joguei um extremo, tá? Pode ter certeza. Se eu não souber, eu vou orar e o Senhor vai te falar, mas é muito fácil. E os sacerdotes também, eles devem ensinar, como está lá em Ezequiel 44:23, deviam ensinar o temor de Deus. Nós, aqui da palavra, precisamos ensinar. Você na sua casa precisa ensinar o temor de Deus, o que é santo, o que é profano, o que pode, o que não pode, nos seus filhos. Você precisa ensinar com amor, irmãos. Tudo isso é com amor. É onde que vem o amor. Entender a outra pessoa. Mas a maior demonstração de amor é o cuidado. É você falar. Falar, irmão. Muitos falam que amam. Eu amo. Mas deixa de qualquer jeito. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Amor é mostrar o caminho certo. Mesmo que seja dolorido. É isso. É isso. Faça isso. Isso é amor. Mas eu não vou incomodar, não. Irmão, tem a visão do inferno. Tem a visão que o caminho da eternidade é muito pior. Então melhor incomodar aqui. Isso é o verdadeiro amor. Amém. O temor do Senhor estimula o crente a procurar a santidade, como está em 2 Coríntios 7:1. Então, o temor leva o crente a buscar mais ser santo, porque com isso ele se abstém do mal e busca o Senhor. Filipenses 2:12 fala para desenvolver a salvação. O temor do Senhor, ele faz com que o homem desenvolva a salvação. Filipenses 2:12. Olha só. Vou ler só a parte B, tá bom? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Operai, desenvolvei a vossa salvação. Irmãos, muitos ele aceitou Jesus, fez uma oração mágica.
Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Te peço perdão, aí nem fala os pecados, todos os pecados. Então, a gente leva a pessoa a orar isso. Aí acabou. Não, agora eu sou do reino de Deus. Acabou, estou salvo. Posso fazer o que eu quiser. Eu posso cometer meus pecadinhos de estimação, que está bom. Não está bom, não se engana. Não se engana. Só vai para a morada celestial quem permanecer. Não cai nessa não, irmão. Cai nessa não. Não se engana. Então nós temos que desenvolver a nossa salvação como você foi salvo, desenvolve com a leitura da palavra, tirando o que não é do Senhor, aprendendo, irmãos. Irmãos, olha, a coisa mais gostosa que tem é você ensinar para alguém. Essa pessoa até cair aqui, mas vai caminhando. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Nós já pegamos todo tipo de gente que você pode imaginar para ensinando, dando estudo bíblico, tudo. Qual é a diferença? É a pessoa que se acerta, erra, mas se arrepende, busca, perdoa, pede perdão e vai lutando, vai crescendo, vai subjugando o pecado, o erro e vivendo. Isso é muito lindo. Agora, se a pessoa ficar escondidinho, chamado pecados de estimação, guardadinho, de vez em quando, não adianta. Amém. Temos que desenvolver essa salvação. O temor do Senhor reflete a nossa atitude com os irmãos. Efésios 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. O que é isso? O meu relacionamento com o irmão, no dia a dia, vai refletir se eu tenho temor do Senhor ou não. Por isso que a igreja do Senhor é um laboratório. A igreja, o relacionamento, não só a igreja em si, lá fora, no seu dia a dia, tudo isso vai refletir se você tem temor do Senhor ou não. Mas a nossa atitude como igreja ainda reflete mais. Sabe por quê? Porque é assim, muitos são decepcionados com o pastor, a liderança. Por quê? Foca quem está à frente, o líder, como impecável, inviolável, superior, aquele que não pode errar, e é minha referência. Então a pessoa já não espera nenhum cisquinho de errado de quem está à frente. Você entende? Isso é normal. Mas nós temos que entender que nós temos que perdoar. Eu digo para você que, embora eu seja relativamente novo, obrigado, pareça, né? Relativamente novo, mas eu tenho história de igreja, irmão. E há pessoas que muitas das vezes ficam tão magoadas com pastor, liderança, rancorosas, da mesma forma que muitas das vezes, se fosse um pai e uma mãe, fazer um mal para a pessoa. E a pessoa guarda aquela mágoa, aquela coisa. Isso tudo é laço maligno, para que a pessoa não seja abençoada. Então, não julgando ninguém, né, de outros ministérios, de nada, saiba que nós amamos você, todos. Entendemos que cada um tem um processo de Deus. O que eu quero de coração é levar todos ao Senhor nosso Deus, aqueles que desejarem, porque não adianta, a pessoa não quiser, não vai ser eu que vou forçar a pessoa. Para o céu não é na base do chicote, não, irmão. A pessoa tem que querer muito. E assim vai. Mas é importante você saber que esse relacionamento paralelo na igreja e tal é que te vai lapidar e desenvolver a sua salvação. Vai refletir o seu temor de Deus. Amém? É bênção isso. É bênção. Tem uma situação, um atrito, um conflito, há o reconhecimento, o perdão e tal, e vamos caminhando
para a glória do Senhor. Amém? Porque o inimigo, qual a estratégia do inimigo? É trabalhar numa chateação, uma palavra, um revide, uma crítica, uma fofoca, aquilo magoa. Poxa, mas por que ele não podia ter feito isso comigo? Ela não podia ter feito isso comigo. Nós nos vitimamos e o errado é outra pessoa. Aí não pode. A sementinha do inimigo foi. O que arranca a semente do mal? Perdão. Fez algo, eu já perdoo agora em nome de Jesus. Eu entendo aquela pessoa, eu te entendo. Amém. E pronto. Quando vem já, irmão, faço isso com ímpio, não vou fazer com os irmãos da igreja. Para ver o ímpio chega lá e faz, já perdoou, está perdoado. Que isso, mas está perdoado, irmão, está tranquilo. E tiro do coração. É a melhor forma que tem. Amém? Em nome de Jesus. É um laboratório, se você teme a Deus ou não. Aí o que não teme a Deus? Se gente injustiçado. Mas não era para fazer isso. Você é isso, você é aquilo outro, e não sei mais o que. Quem é você? E afronta e vai. Só falta crucificar. Crucifica-o! Crucifica-o! Que isso, irmãos? Onde falta o temor do Senhor. Se você for ver lá, lê depois o texto lá. Coré fez assim, afrontou Moisés. Todas. Então, qual é a norma? Vai na paz, em tudo. Nunca veja as coisas pela sua ótica. Tenta ver a ótica do irmão, da irmã que errou. Numa situação qualquer, no casal, pensa no outro. Amém? De repente o marido estava lá nervoso, uma situação no trabalho, chega já chutando o cachorro, já você fala: meu bem, eu te amo. Te ama nada, rapaz, tô com a cabeça quente. Calma, não vai pegar as coisas e vai embora não. Calma, ora um pouco, espera ele se esfriar, depois conversa. Veja sempre o lado da outra pessoa, e assim vai. Amém? Glória a nosso Deus. Como devemos servir a Deus? Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Eu prometi de não demorar muito, né? Então, vou cumprir minha promessa. Hebreus 12, 28 diz assim: pelo que tendo recebido um reino que não se pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Em outras versões, temor do Senhor, temor santo. Amém? Então, devemos servir com temor santo, em tudo, sabendo que Deus está olhando a intenção do coração. É maravilhoso. Jesus falou também, irmão, sobre o temor do Senhor. Lucas 12, 4 e 5. Lucas 12, 4 e 5. Olha só. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Ou seja, tema a Deus. Irmão, quando era muito criança, eu li isso aqui. Mas sabe que me deu uma coragem tremenda. Eu comecei a não temer nada.
muito novo. Eu falei, olha, eu vou temer a Deus. É Ele que me deu a vida, é Ele que eu tenho que temer a Deus. Isso é importante. O Senhor te dá força, te dá coragem. Tema a Ele. Tema a Ele. E quando você teme o Senhor, você não vai fazer aquilo que desagrada o seu Pai, mesmo que te cause um prejuízo. Jesus também nos deu autoridade. Lucas 10, 19, não precisa abrir. Quando você o teme, Ele te dá autoridade. Irmãos, entenda isso. A autoridade, ela diretamente, o temor do Senhor é diretamente proporcional ao conhecimento do Senhor. Amém? Você conhece o Senhor, você teme. E a autoridade é também diretamente proporcional ao temor do Senhor. Você teme ao Senhor, você tem autoridade. Você não teme, você não tem autoridade espiritual no reino de Deus. Você está sempre com o rabo preso com as trevas. Ah, mas eu não vou para a balada. Ah, eu não faço, eu não roubo, eu não faço aquilo outro, eu não me prostituo. Você sabe o que eu estou falando. É o coraçãozinho. É a índole. O temor do Senhor prolonga os dias. Está em Provérbios 10, 25, 27. Prolonga os dias. Ou seja, você tem longevidade. Vive mais. Porque você se afasta de todo mal. Temor do Senhor. Isso na área da saúde, na área espiritual, do relacionamento. Fique em paz, irmãos. O temor do Senhor. Tema a Deus, mas manda o mal sair do seu caminho. O temor do Senhor é refúgio. Provérbios 14, 26. É refúgio. Você se refugia no temor do Senhor. Você fica seguro. O temor do Senhor é fonte de vida e nos preserva dos laços da morte. Provérbios 14, 27. É fonte de vida. Você está no temor do Senhor, você tem vida. Você tem força. E o Senhor manda os seus anjos e te livra dos laços da morte. Irmão, tem gente que está Não vou falar, mas tá bom. Você entendeu, né? O temor do Senhor encaminha para a vida, e o mal não nos visitará. O temor do Senhor encaminha para a vida, e o mal não nos visitará. Provérbios 19, 23. Não está exatamente assim, mas diz assim. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Provérbios 1, 7. Amém? Glória a Deus. Mas agora eu quero que você abra e leia Provérbios 1, quase que finalizando, 1, de 23 a 33. Amém? Provérbios 1, 23 a 33. Irmãos, o texto vai falar por si, eu não vou falar muito depois do texto. Analisa e veja e guarde aí. Convite e exortação à sabedoria. Olha só. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem desse atenção, então rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Em outra versão, terror. Aqui é um medo mesmo que a pessoa sentirá, né? Vindo como assolação o vosso temor,
e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples ou dos nécios os matará, e a prosperidade ou a impressão de bem-estar dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado de todo mal, ou estará descansado do temor do mal. Amém? Então nem temerá o mal, né? E o mal não chegará. Quem é sábio? Quem tem o temor do Senhor. Amém? Quem teme a Deus. Provérbios 25, 14 diz que o segredo, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. Só conhece o Senhor Deus na sua intimidade quem o teme. O que acontece, irmãos? Se você não temer o Senhor, você não vai ter intimidade com o Senhor. Você se afastará de Deus e Deus se afastará de você. Provérbios, João 15, 14, que eu li. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Abraão, irmãos, Tiago 2, 13, 23, quer dizer, Tiago 2, 23, fala que Abraão foi amigo de Deus. Confere? Tiago 4, 4 diz que temos que escolher, ou nós somos amigos do mundo ou amigos de Deus. Não podemos servir a dois senhores, é uma coisa ou outra. Nós somos filhos, finalizando agora, irmão, nós somos filhos de Deus. Amém? João 14, 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você ama o Senhor? Você é filho do Senhor? Nós podemos e vamos agradar o Senhor quando nós cumprimos a palavra dele na nossa vida. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar para todos nós, e o que o Senhor possa te abençoar profundamente, que você possa temê-lo e andar conforme ele quer, ensinar o temor do Senhor para os seus, em nome de Jesus. Amém?